educação financeira do Rio Previdência. Hoje a Escola de Educação Financeira ela mudou de nome, mudou de sede, mas as amizades, né, e essas conexões ficaram, né? Então, por conta disso, eu aceito, né, o convite do Luiz. E vamos direto ao assunto. Eu não vou falar muito de mim em princípio, vamos ver como é que o tempo desenrola, mas a ideia hoje aqui é a gente conversar sobre finanças a dois, né? Então, dinheiro, né? Quando a gente fala de finanças, o assunto é dinheiro. Dinheiro é um tema muito importante, mas não é um tema fácil. Não é fácil nem sozinho, mas quando você está em dupla, né, os desafios aumentam, mas as oportunidades também. Então, o fato é que nem todas as pessoas conseguem se adequar à maneira como o parceiro lida com dinheiro, né, e justamente por falta de conversas, né, de comunicação. Né, alguns números, né, a fonte é o SPC Brasil, mas pesquisas recentes dizem que quase, aproximadamente 56% dos casais, ou seja, mais da metade dos casais, não conversam sobre dinheiro. E, em paralelo, 48% dos brasileiros casados brigam por causa de dinheiro. Então, eu não sei em que ponto esses números se encontram, né, essas estatísticas se encontram, mas as pessoas conversam pouco sobre dinheiro e brigam muito sobre dinheiro. Então aí tá aí o desafio formado. Então, justamente a falta de concordância, né, em questões sobre dinheiro, né, acaba levando a separações. Então, todas as pesquisas sobre as separações, né, as questões relacionadas ao dinheiro aparecem ali, nem sempre em primeiro ou segundo, mas está sempre em terceiro, quarto. Então, é uma causa comum, né, as desavenças em torno das finanças, né? Então, falar sobre dinheiro é muito importante, né? E é muito difícil porque as pessoas têm perfis, têm personalidades financeiras diferentes que dificultam esse diálogo, né? E por isso a conversa ela pode ser adiada indefinidamente ou até chegar ao ponto da separação. Então, por isso, dentro do meu projeto, né, vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu buscar aqui a minha apresentação. E aí eu peço um feedback, estão todos vendo aí a tela? Dinheiro e felicidade? Tá beleza. Beleza. Então, Dinheiro e Felicidade é um projeto, é meu projeto pessoal, é um projeto, ele acaba tendo várias vertentes, mas é um projeto que eu comecei a construir ainda sem esse nome. Esse nome ele surgiu em 2015, mas eu diria que desde meados de 2008 eu estou construindo esse projeto, né, em um determinado ponto, né, eu, né, resolvi criar um curso. E esse curso é a base do que a gente vai conversar aqui na próxima meia hora, mais ou menos. A ideia é fazer essa apresentação nos próximos 30 minutos. Vou pedir para quem estiver na sala aí, quem for chegando, ir anotando as dúvidas, as considerações. Depois eu volto para a sala para conversar, tirar dúvidas e atender alguma expectativa que não vai estar atendida na apresentação. Na Dinheiro e Felicidade, eu sou adolescente da década de 80, né, das bandas de rock, né, do grande movimento de rock brasileiro. Então, os Titãs, que estão por aí até hoje, já com
depois de muitas saídas, né, os Titãs, né, deram várias saídas, mas tem uma música dos Titãs, chama Comida, talvez alguns conheçam. Marisa Monte gravou na década de 90 também essa música, né, e essa música fala: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então, muitas vezes surge essa questão do quanto o dinheiro participa da felicidade, né? E dentro desse projeto maior, eu criei um curso que, à época, eu chamei 10 conversas sobre dinheiro no relacionamento, né? Não vai dar para a gente, né? Esse curso ele teve mais ou menos 12 horas, ele aconteceu em 3 finais de semana, né? O professor Luiz participou desse curso, ele foi sediado na Escola de Educação Financeira. Foi muito interessante e mais para o final eu comento um pouco mais sobre o curso, né? Mas a quem interessa esse tema Finanças a dois? A quem já está casado, né? A quem está juntado, e aí eu não vou entrar no mérito de como esses casais são formados, né? Se são casais homossexuais, heterossexuais, né? Mas para quem está namorando e está pensando em se juntar ou se casar, esse tema interessa justamente por conta dessas barreiras de diálogo no relacionamento. Então, quando o assunto é dinheiro, né, como a gente tem falado, o desafio é conversar, mas eu quero destacar a importância de preservar o relacionamento. Eu vou considerar aqui desde o início que o relacionamento é um ativo, né? Um ativo é tudo aquilo que tem valor, né? Como vocês já devem ter abordado ao longo do curso. Então, o nosso ativo a preservar é sempre o relacionamento. Então, quando eu formulei esse curso, né, o primeiro dos 10 temas era gratidão, né? O segundo é dinheiro. Então, eu coloquei a gratidão pelo relacionamento, a valorização desse ativo, antes mesmo de falar sobre o dinheiro. Depois disso, né, o terceiro tema foi família e empresa. O quarto tema, equilíbrio financeiro. E o quinto, planejamento financeiro. Então, hoje, eu vou trazer aqui um pouquinho do conteúdo do curso para vocês, desses 5 primeiros temas, que são os 5 temas iniciais do curso. Mas eu vou apresentar aqui para vocês os outros 5 temas, né? Fidelidade e individualidade financeira, consumo, dívidas, né? O grande terror do dinheiro é a falta de dinheiro e as dívidas. Poupança e investimentos também foi tratado. Independência e liberdade financeira são conceitos diferentes. Mas vamos falar aí da primeira conversa que eu quero estimular: gratidão. Gente, o que é gratidão? Gratidão é sentimento, né? E você tem esse sentimento por uma pessoa dentro de uma relação, né, quando você vê vantajosidades, né, favorecimento, né? Então, quando você sente gratidão, né, quando você reconhece qualquer benefício. Então, é muito importante cultivar a gratidão. Então, eu vejo que muitas crises, né, nos relacionamentos, nos casamentos, as crises financeiras, elas não, por si só, elas não destroem o relacionamento. É a perda de gratidão que acaba com o relacionamento. Então, né, por quê? Quando você perde a gratidão, você tá sempre insatisfeito, você não tem contentamento. E aí tem todo o cenário, né, favorável às brigas. Então, enquanto você cultivar a gratidão, né, pode faltar dinheiro no casamento, mas no relacionamento, no namoro, mas não pode faltar nunca gratidão. Então, a ideia, né, voltando lá para os meus pontos complementares, né, dinheiro e felicidade, nada impede de você ser feliz no presente, desde que haja gratidão. E as metas financeiras, elas podem ser conquistadas ao longo do caminho. O importante é manter essa união por meio da gratidão, e aí você vai alcançar
né, as metas financeiras ao longo do relacionamento. Dentro desse curso, eu formulei um material de apoio que eu chamei de workbook, uma apostila, que seria aí ideias para ter essas conversas. Então, a cada tema desses 10, eu propunha aí uma página da apostila com 4 tópicos, né, e nesse tema gratidão, né, a ideia é perguntar. Então, a ideia do workbook era a seguinte: individualmente você pegava aí os 4 temas e separava um tempo para trabalhar individualmente e marcava a conversa. Como a gente falou, o grande desafio dos casais é conversar. Então, agendar as conversas ajuda, né? E com os temas, a gente tem mais uma chance da conversa dar certo, né? Então, eu sou grato por ele, por ela. Por quê? Por que que eu sou grato? Né? O que que essa outra pessoa com quem eu estou me relacionando tem de valor que me faz permanecer nesse relacionamento, né? E ela, e ele, é grato a mim, é grato por mim, por quê? Né? Por que será que ela vê valor em mim? Né? E nós dois, em conjunto, somos gratos pelo quê? O que que a gente conquistou em dupla, né? Então, é para falar de bens materiais, imateriais, então tem sempre aí a proposta, né, e uma dicasinha aí em letras menores, né? E aqui o quarto ponto, né? Nós somos gratos porque temos um ao outro. Então, como eu falei, o relacionamento é um grande ativo, você não está sozinho, né? Tudo sozinho é mais difícil, né? Então, você tendo essa complementariedade, tendo o outro como apoio, você tem muito mais oportunidades de, trabalhando junto, conquistar, né? Aquela ideia daquela imagem da estrada que estava colocada ainda há pouco, né? Vocês decidem ser felizes juntos, aquela coisa lá do casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Essa história ela tem futuro, essa estrada ela leva longe. Então, a ideia de trabalhar, pensar individualmente, depois se juntar para conversar, né, é uma proposta aí para facilitar essa dificuldade de comunicação, de conversar sobre os temas de dinheiro. Vamos lá, segunda conversa, dinheiro, né? Então, gente, dinheiro, né, é neutro, né? O dinheiro ele não tem sentimentos. Nós que temos sentimentos em relação ao dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele além de ser essa reserva de valor, né? Então, quando a gente pensa em dinheiro, né, lá em nível cerebral, mental, é valor. Mas, né, todos nós passamos por experiências na infância, na adolescência, né, que deixaram marcas, né? Então, a gente tem associações em termos de pensamentos e sentimentos por conta dessas marcas que a gente teve no momento da vida que a gente não tinha muita maturidade, né? Então, a gente gravou, né, no nível, às vezes está subconsciente, inconsciente, né, nossa relação pessoal com o dinheiro. E por isso que, né, tantas vezes a gente tem atritos, porque as nossas experiências são muito singulares. Então, quando a gente entra num relacionamento, né, com outra pessoa que teve experiências, vivências diferentes, né, a chance de ter atrito é praticamente 100%. Né? Por quê? Porque muitas dessas experiências relacionadas ao dinheiro são traumáticas, né? Como nessa imagem aí, o casal brigando, né, a mocinha ali, adolescente, pré-adolescente, né, tá acompanhando tudo isso e está guardando sentimentos ou ressentimentos sobre dinheiro. E impressionante que essa criança interior, né, quem trabalha com psicologia sabe desse conceito, né, ela nunca morre, né? Você envelhece por fora, mas a criança interior fica e guarda essas associações ao dinheiro. O que acontece na vida adulta é que há uma grande chance da gente
ter aí uma maneira de se relacionar com o dinheiro que é muito parecido com a nossa história familiar, ou se essa história foi muito traumática ou nos incomodou muito, a gente vai buscar um modelo, uma maneira divergente em relação ao que a gente vivia em casa com os nossos pais, né? Então, uma sugestão, uma dica é você compreender, aí está como dinheiro.exe, tinha muito a ver com a época que esse curso foi ministrado a primeira vez. Hoje tudo é app, né? Aplicativo, né? Como se fosse um aplicativo. Como o seu aplicativo, o que seu aplicativo dinheiro faz com o dinheiro que chega até você, né? O que você sente quando compra, né? Então a gente tem um apelo de consumo muito grande, né? Até um dos temas que eu tratei no curso, né? E como você se sente quando acumula, né? A questão da poupança, né? Você consegue resistir a esses apelos de consumo para poupar? Então, algumas pessoas têm um perfil poupador, né? Outras pessoas têm um perfil gastador, outras pessoas têm um perfil de evitar, né? Evitador. Não sei se existe essa palavra, né? Mas tem algumas pessoas que evitam, né, lidar com dinheiro, né? Então elas não têm nem tantos sentimentos, são quase que neutras, né? Não tem muitos sentimentos nem ao poupar, nem ao comprar, né? Algumas pessoas são completamente zen, né? Elas gostariam que o dinheiro não existisse, né? Que elas vivessem no mundo onde o dinheiro não existisse, né? Então, eu vou passar rapidamente, esse material está aí com o professor Luiz, mas aí são as perguntas da apostila, do workbook, né? Pessoalmente, né? Que eventos marcaram a minha infância, né? Quais são as minhas memórias mais marcantes em relação a dinheiro quando eu era bem pequeno, né? O que ficou aí gravado, né? O que eu já conheço dele, dela, do outro, né? O que eu sei da experiência pessoal, familiar do outro com dinheiro, né? Aqui um desafio, né? Um ponto de tensão. Como eu vejo a relação do outro, né? Com dinheiro, né? E como isso mexe comigo, né? Então, né? Aqui tem um risco aqui nessa questão, né? Então, lembrar de ser bem generoso quando for abordar isso, né? Encorajar, né? Então, ponto de encorajamento, o outro a rever, né? De uma maneira muito, muito cuidadosa, muito respeitosa, muito empática, né? O que você vê que você acha que o outro podia melhorar, né? Que vocês poderiam juntos trabalhar e o outro poderia melhorar em relação ao dinheiro, né? A terceira conversa, a família e empresa, né? Então, a gente está muito, muito acostumado, né, com a empresa familiar, né? Quando as pessoas saem de casa para trabalhar na empresa, né? Mas aqui não é esse o conceito, né? É você, né, ter um cuidado, né, com as finanças, né, e com a estrutura da família, como se ela fosse uma empresa. Porque assim como as empresas quebram, as famílias também quebram. Então, muitas tensões de relacionamentos surgem a partir da falta de dinheiro, né? Então, a gente tem um casal apaixonado, né, que resolve formar a família, mas o mundo ele é monetizado. Então, o mundo ele é baseado em trocas financeiras, né? O mundo nem sempre é tão romântico e pode ser que o dinheiro ele se sobrepõe, ele eclipse o nosso relacionamento, né? E aí vem todas as tensões. Então a gente precisa, né, ter o mesmo cuidado para a nossa família não falir, né, como os empresários têm para que as suas empresas não quebrem, né? Então, na medida do possível, a gente ser bastante sóbrio, separando as questões afetivas, as questões financeiras, né? Não misturar as coisas, tentar ser profissional na família, né, em relação a dinheiro, né? Não deixar o amor ser ferido por causa do dinheiro. É um desafio, né, mas por isso a gente está aqui conversando, né, e a gente precisa conversar em família, né? Então,
Quais são os desafios que a família está, desafios financeiros que a família está enfrentando? Né? Quais são os sonhos, né? Lembrando sempre lá daquela estrada, né? O que que a família quer para o futuro que depende do dinheiro, né? Quais são as soluções, né? A gente muitas vezes foca muito nos problemas, né? Então, vamos buscar juntos soluções. Como é que a gente pode enfrentar essa dívida, né? Como é que a gente pode se organizar para aquela viagem dos sonhos, né? Como é que a gente pode, né, se repaginar na pandemia, né, em home office, né? Um de nós dois teve perda de receitas com a pandemia. Quais são as soluções que a gente tem para pensar juntos, né? Quais são as estratégias, né? Vamos fazer um plano, um planejamento estratégico para a gente conquistar os sonhos, superar os desafios, né? E assim a nossa família, empresa vai prosperar. A quarta conversa é equilíbrio financeiro. E aqui eu não falei muito de mim, mas a minha formação, durante 15 anos eu estudei ciência, eu sou engenheiro químico, eu sou professor de química, né? Eu sou técnico em química, então durante 15 anos eu estudava química, até começar a ter problemas graves com o dinheiro, né? Então estudei, me formei, arrumei um bom emprego, ganhando razoavelmente bem, bem casado, uma renda familiar composta boa. E aí eu estava tendo problemas financeiros, que todos aqueles cálculos que eu estudei na faculdade, né, não estavam sendo suficientes, né? Eu não conseguia, por mais que eu fosse bom de matemática, conquistar esse equilíbrio financeiro. E a ideia está aqui, né? Esse rapazinho aí, ele acabou de conseguir ficar em pé, né? E eu, como engenheiro, quem estudou, todo mundo passou aí pelo nível médio, estudou um pouquinho de física, pensa naquela ideia do equilíbrio de forças, né? O equilíbrio ele acontece porque, né, todas as forças que nos jogam para lá e para cá estão equilibradas, então a gente consegue ficar de pé, né? Então esse é o conceito da física de equilíbrio. Então, quando a gente vai para a parte de finanças, a gente quer fazer a mesma coisa, né? Então, equilibrar, né, entradas, né, receitas e saídas, despesas, né? E a gente transporta esse conceito da física e bota na balança dessa maneira, e acredita que isso é equilíbrio financeiro. Rigorosamente seria, mas na prática, né, é muito difícil a gente fazer esse equilíbrio, né, chegar nesse 0 a 0, né, que num determinado período, né, a gente usa muito o mês como referência, né, é que o nosso mês ele termine nesse empate. E justamente por a gente ter, né, como a gente está falando aqui, uma constituição, psíquica, né, ah, traumatizada, né, praticamente todas as pessoas têm aí algum tipo de trauma financeiro, alguma história mal resolvida. Não é a regra, né, mas eu diria que a exceção as pessoas que vão bem com dinheiro, né? Por isso a gente tem acumulação financeira, né? O dinheiro acumula em poucas pessoas, são poucas pessoas que são bem-sucedidas ao lidar com o dinheiro, né? Então, a situação mais comum é que a gente tenha despesas, acaba em algum momento tendo despesas maiores do que as entradas, né? Do que as receitas, né? Então, o padrão é de desequilíbrio financeiro. Como é que a gente trabalha com isso? Através de reservas financeiras. Provavelmente, nesse momento do curso, vocês já conversaram sobre reservas financeiras, né? Eu tenho um outro slide aí, eu até corrigi esse slide aí. A ideia é que as reservas financeiras, elas impeçam que naqueles momentos que as nossas despesas sejam maiores do que as nossas entradas, né, essa balança, ela entorte, né? E tendo várias reservas financeiras, a gente pode tirar esse pivô do centro aí e nunca ter, né, essa oportunidade, né, desse balanço aí, dessa balança desequilibrar. E aí a gente vai conseguir, né, também
formar patrimônio, né? Então, melhorando a gestão financeira, a gente consegue, né, que quase todos os meses, a maioria dos meses, a gente tenha despesas menores do que as nossas receitas, então a gente vai ter reservas financeiras e vai conseguir formar patrimônio. Então, para isso a gente precisa ter uma ferramenta, né? Esse rapazinho aí está aprendendo a andar de bicicleta, é fundamental que a bicicleta ela tenha essas rodinhas aí para ele conseguir se equilibrar. Depois ele vai tirar essas rodinhas, né? Ou seja, né, ele vai ter esse equilíbrio financeiro, né? Lembrando que a bicicleta, o equilíbrio não está na bicicleta, tá na pessoa, né? Então o equilíbrio é nosso, né? A ferramenta ela só nos possibilita, né, aproveitar, né, ter a alegria aí de pedalar, né? Então na nossa vida financeira em família a gente também pode experimentar, né, com bom orçamento, né? Pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, enfim. A ferramenta não é tão importante. O importante é que haja essa ferramenta para nos ajudar a desenvolver essa habilidade, né? Então, a ferramenta, ela não dá o equilíbrio. O equilíbrio é essa habilidade que a gente desenvolve e a ferramenta é de livre escolha. Então, o casal aí ele vai trabalhar junto, né? De novo lá no nosso workbook, né? Então, conversar, né? Como é que está o nosso equilíbrio financeiro, né? O que que eu acho, o que que você acha, né? O que que você acha que é preciso, né? O que a gente precisa fazer para melhorar o equilíbrio das finanças familiares, né? O que tem no estilo de vida hoje que a gente poderia modificar para buscar esse equilíbrio financeiro, né? Né? Qual o nível de patrimônio a gente quer construir em família, né? Para construir patrimônio, a gente tem que, nos prazos mais curtos, né? Melhorar ali a gestão financeira para a gente poder alcançar, né, aquela situação ideal que as nossas receitas elas não sejam todas consumidas pelas despesas, a gente poupe, a gente possa fazer investimentos para a gente construir patrimônio. E, bom, dentro da proposta para hoje aqui, falando de planejamento financeiro, né, que seria a quinta conversa, e aí a gente já começa a implementar, né, tudo que a gente vinha teorizando, né? Então, né, falando lá da ferramenta, o orçamento, né, não importa, né, qual é a plataforma que você vai usar para fazer o orçamento, se você vai fazer no papel, se você vai fazer numa planilha em Excel, se você vai usar um aplicativo, isso também é de livre escolha. Só não pode ser na cabeça, né? Então, eu tenho especialização em psicologia econômica e a cabeça ela não é boa, né? Principalmente para os últimos elementos aí que estão na tela aí. Então, é bom que a gente tenha aí, né, e trabalhe, né, os elementos em alguma plataforma que não seja a cabeça, e principalmente de duas pessoas, né? Quando a gente está falando aqui em finanças a dois, né, mesmo que uma das pessoas seja eleita, né? É claro que aqui em casa já deu para desconfiar que aqui na minha família quem trabalha mais em cima do orçamento e das finanças sou eu. A minha esposa aqui, ela dentro aqui da nossa família, empresa, ela é a nossa gerente de saúde, RH, ela cuida de outras coisas, né? O gerente financeiro da família aqui sou eu, né? Mas vamos falar um pouquinho aí sobre esses 8 elementos, né? O que é disciplina, né? A disciplina é você ter um contato real. Muitas pessoas, né, não sabem quanto gastam, né? Quanto você ganha? Eu ganho tanto. É fácil de responder. Para onde está indo esse dinheiro? Não sei. O dinheiro se perde por falta de controle, né? Então, o mínimo de disciplina, né, pelo menos durante 3 meses, né, e isso é uma briga a se comprar, né? Esses 3 meses eles são cabalísticos, né, para tudo, né? Você não consegue, por exemplo, ter uma rotina de atividades físicas se você não vencer esse desafio dos 3 meses, né?
Então, pelo menos durante 3 meses, você tem que brigar com seus hábitos aí para criar qualquer tipo de disciplina, né? Seja de exercícios, seja no trabalho, seja nas finanças, né? Depois disso, né, depois que você anotou todos esses gastos, né, você precisa organizar. Por isso é bom você ter aí uma planilha, um aplicativo, né, que já tem algumas linhas pré-sugeridas, né? Tem muita coisa aí fácil na internet. Difícil é você ter a disciplina, né, de fazer esses lançamentos classificados, né? E aí você vai saber se você, né, quanto é que você está gastando, né, em alimentação, em transporte, né? E o transporte inclui o combustível do seu automóvel, o Uber que você usa eventualmente, né? Transporte coletivo. Então, você precisa ter um mínimo de organização para você poder enxergar o seu padrão de consumo, né? E aí você vai poder, né, quando você tiver essa disciplina, essa organização, você vai poder conseguir comparar mês a mês, né, ver o que está acontecendo com o seu consumo ao longo do tempo. Então, se você nunca nota, se você nunca organiza isso, você não tem essa noção. Pô, esse mês eu gastei mais em alimentação, esse mês eu gastei mais em lazer, né? O mês de férias é um mês, né, que você vai gastar mais de lazer, né? Então, se você não tem um orçamento estruturado, né, as suas férias elas vão ser menos proveitosas, né? Você vai estar menos preparado ou as suas férias vão ser desastrosas, né? Porque vai ser um momento em que você vai gastar mais, né? O trabalho mal ou bem te disciplina, né? Então, nas férias você está mais solto se você não se programou no teu orçamento, na tua planilha, no teu aplicativo para as férias, via de regra, vão te endividar. Quem está pensando em casar, né, precisa ter aí uma antecedência, né, no planejamento para que a cerimônia de casamento, né, e a noite de núpcias, né, e aquelas viagens memoráveis de férias não virem pesadelo, o sonho não vire pesadelo depois. Tudo isso, né, precisa de muita reflexão. Quando você tem tudo muito estruturado, né, você começa a refletir: pô, será que eu não posso, né, fazer mais refeições, refeições mais baratas? Ou eu não posso levar a comida pronta para o trabalho e fazer a refeição na copa, ao invés de sair todo dia para comer com os colegas de trabalho? Será que eu não posso 2 ou 3 vezes por semana fazer refeições lá na Copa do Trabalho, até combinar com o pessoal do trabalho, né, de alguém cozinhar e fazer uma refeição coletiva, né? Então, quando a gente tem aqueles elementos anteriores, né, de disciplina, de organização, de comparação, você começa a poder ser criativo, né, e fazer escolhas financeiras de maior qualidade e transformar isso em hábito, né? Então, ah, pensando continuamente do seu padrão de consumo, você pode estar mudando, né? Fazendo que essas escolhas se tornem hábitos, né? E esses hábitos se tornem prosperidade, né? Dinheiro e felicidade é prosperidade. É muito importante, né? E a gente já experimentou isso. Quem nunca, né, fez aí um programa de atividades físicas, né? De alimentação balanceada e eliminou vários quilos, né? É a diferença entre eliminar e perder, né? Você consegue, durante algum tempo, se organizar, se disciplinar, tem bons resultados, mas aí você não tem comprometimento, né? Então, é preciso zelar para que essas conquistas financeiras, né, para que esse porquinho aí não seja atacado, né? Então, quando vier aquela tentação aí de gastar aquela poupança que você começou a fazer, né? Tem que botar aí algum tipo de cão de guarda, né? Para policiar, para que as suas escolhas, né? Elas continuem sendo praticadas ao longo do tempo, né? No médio, no longo prazo, né? Para que você tenha conquistas definitivas, né? Então, quando você tem todos esses elementos, você consegue projetar, né? Você consegue ver onde os seus sonhos vão chegar, né? Quando você vai conquistar os seus sonhos, né? Como
como vai ser a próxima viagem de férias, né? Como é que vai ser a faculdade dos filhos, né? Como vai ser a troca de carro, a compra do imóvel para quem tem esse sonho, né? Aquela pós-graduação, né, que você quer fazer, aquela transição profissional. Quando você tem tudo muito bem estruturado, você começa a enxergar longe, né? Fazer projeções da sua vida financeira, né? Então, você consegue ver que as suas escolhas, né, vão te ajudar a formar o patrimônio, né, e você pode pensar no final do ano ou no final de uma década, né, não tem limites, né, quando você conquista todos aqueles elementos anteriores, né, você consegue fazer projeções ousadas, né, e aí você, né, tem aí uma ferramenta pronta, né, depois que você tem aí uma planilha de um ano, por exemplo, né? Você tem aí o histórico de um ano do seu orçamento, você consegue fazer essas simulações na planilha, no aplicativo, né? Pode simular situações extremas. Aí, se eu perder o emprego aqui, né? E se, e se eu, só eu trabalhar e deixar a minha esposa aqui num sabático, só fazendo a transição de carreira, né? E minha filha vai casar, minha filha vai fazer 15 anos. Então, quando você tem, né, todos esses elementos aí do planejamento financeiro bem estruturados, né, você consegue fazer várias simulações, né? Então, voltando lá para o nosso workbook, né? Qual de vocês dois é o mais indicado para cuidar das finanças da família? Tem sempre alguém que é melhor, né? Mas essa pessoa não deve ser abandonada, né? Então, ah, por mais que você, né, vá assumir a responsabilidade, e quem assume a responsabilidade sabe da importância desse apoio, né? Dessa conversa, né? Então, o pior dos mundos é você está cuidando, eu não quero saber, né? Pode até dar certo, mas ah, seria muito melhor, né? O casal iria muito mais longe quando aquele elemento que não está com a responsabilidade, né, demonstrasse interesse, empatia, encorajamento, né? Então, qual dos dois é mais indicado? Mas não pode ficar solitário, né? Qual a ferramenta que a gente vai usar? A gente vai usar uma planilha eletrônica, um aplicativo, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia a favor, né? Então, vamos eleger isso, né? Enfim, pode ser a pessoa que assumiu a responsabilidade, ela vai trabalhar com a ferramenta que ela se sente mais à vontade, né? Mas é muito importante, né, que a contraparte, a outra pessoa, olhe, se interesse, veja de vez em quando, pelo menos a cada 3 meses, quando as finanças estão estruturadas, pelo menos de 3 em 3 meses, ter uma reunião para ver a planilha. Pô, a gente vai fazer férias aqui na cidade vizinha, ou a gente vai fazer aí vai conhecer Bonito lá no Mato Grosso, né? Não sei se tem alguém do Mato, não tem ninguém, provavelmente não tem ninguém do Mato Grosso, mas eu tenho um amigo que mora no Mato Grosso, né? Enfim, férias em Bonito, né? Muito famosas aí. Eu sempre falo aí, né, individualmente ou coletivamente, né, que o grande vilão do orçamento é o desperdício, né? Então, muitas vezes quando a gente quer fazer um ajuste de orçamento, a gente quer cortar sempre o prazer do outro, né? A gente fica implicando aqui com o marido que todo mês compra uma camisa nova do Flamengo, né? Ou a gente acha que a mulher gasta muito lá no salão de beleza. A gente quer ter uma mulher bonita, mas não quer que ela vá no salão se embelezar, né? Então, essas coisas que são chamadas supérfluos, né, não são, via de regra, o que está causando aí desequilíbrio, né, ou problemas financeiros, né? É aquele desperdício, é aquela assinatura que a gente já não usa mais, aquele curso online que a gente comprou, né, e não está fazendo, né?
Então, antes de implicar com as coisas que dão prazer ao outro, né, eu abordaria isso aí na próxima conversa que a gente não vai ter hoje aqui por causa da limitação do tempo, né, mas na questão de infidelidade, individualidade financeira, né, mas vamos sempre perguntar o que a gente está desperdiçando, né? Tem sempre algum tipo de desperdício ou tem sempre algum tipo de adaptação possível, né? Como eu falei naquela situação do almoço, né? Eu vou sair todos os dias para almoçar com a turma do trabalho, né? E aí tem sempre alguém que puxa para um restaurante mais sofisticado. Quem nunca, né? Quem nunca não saiu para almoçar com a turma e depois, quando chegou lá a hora de pagar, viu que gastou o dobro, o triplo no trabalho, né? Então, se você vai gastar muito dinheiro no restaurante, que seja dois, seja um jantar romântico, né, com a pessoa que você ama, porque às vezes naquela turma do trabalho tem aquela pessoa que você não gosta e você está gastando um dinheirão para comer fora. Então, combina com as pessoas que você gosta, né, com seus melhores amigos, né? De repente, um cozinhar para o outro, dois ou três. Não, amanhã você traz o almoço para a turma, né? Então, e vocês fazem essa troca, né? Então, está investindo no relacionamento, nos relacionamentos profissionais, no ambiente de trabalho, está melhorando as amizades e está evitando o desperdício de sair para almoçar fora todo dia, né? E qual é o montante que deve ser economizado mensalmente, né? Então, de novo, vocês já falaram sobre isso com certeza aí no curso, né? Mas né, a poupança ela deve ser a primeira linha lá da planilha de orçamento, né? Quanto eu vou poupar? Porque se deixar para poupar no final do mês, o dinheiro ele nunca sobra, né? Se você sabe que o dinheiro vai sobrar no final do mês, já bota numa aplicação que você já pega o rendimento de um mês, né? Então, qual o montante aí? Quanto é que vocês vão economizar aí, né, para o patrimônio? 5, 10%, para as férias, mais 5%, né? E aí, quanto é que a gente vai gastar? E aí, né, se você poupou 10% para o patrimônio da família, 5% para as férias, né? Eu sempre encorajo doação. A gente está passando aí momentos terríveis aí de inflação, de recessão, de crise, de pandemia, né? Esse mês é o mês das crianças, né? Compre presentes para dar para as crianças. Eu vou fazer aqui, né? O meu filho nunca deixou de ter ótimos presentes, alguns brinquedos ele nunca brincou, né? Então, quantas oportunidades eu não perdi? Vou comprar aí um presente, vou doar, vou comprar aqui presentes para doar para as crianças no Dia das Crianças, né? Quanto é que você doa todo mês para pessoas menos favorecidas? 5, 10%. Então, o ideal é que as despesas familiares aí, elas né, não excedam jamais aí os 80%, né? Para você ter essa flexibilidade, né? O ideal é 60, 50%, né? Você consumir metade do que você ganha e usar a outra metade para formar patrimônio, né? Para aumentar a qualidade de vida, para ser generoso, né? Então, são os quatro temas que eu propus aí nas conversas. Então, a ideia é que, né, falei lá de 10 temas, né, que as pessoas conversem aí sobre dinheiro mensalmente dentro desses 10 temas, que essas conversas sejam recorrentes. Então, eu criei de novo aí uma ferramenta, né, para criar esse hábito, para criar essa habilidade de dialogar, né, para que as coisas depois, né, nada no início é natural, né? No início tudo é difícil, né, tudo é esquisito, mas se você, né, fizer esse esforço, né, e trabalhar, você consegue, né, desenvolver essa habilidade e ter dinheiro e felicidade. Em termos de bibliografia, né, esse é o livro aí que mudou a minha vida lá em 2008, né? Já fazem quase 13 anos, Segredos da Mente Milionária, né? Eu já fiz esse seminário também presencialmente, tem online, né? Então, né, mudou minha vida e eu até lá no meu canal
Dinheiro e Felicidade no Instagram, tem uma série de vídeos, eu estou devendo lá aos meus seguidores por conta dessa mudança drástica de vida, atualizar os conteúdos, mas eu visito alguns tópicos, né, com uma versão personalizada aí, né, dos conteúdos desse livro, e eu pretendo aí, ainda esse ano, voltar a alimentar lá o canal. E esse livro aí, hoje a capa está um pouquinho diferente, essa é a versão da antiga coleção Spumani, né, do Gustavo Cerbasi, famosíssimo, como organizar a sua vida financeira, né? Então, para quem tem dificuldade de dar esse start, esse ponto de partida na organização financeira, né? O Gustavo tem lá ótimas dicas de métodos, né? De metas, né? Profissionais, assalariados com estabilidade, né? Quanto precisam ter de reserva de emergência, profissionais autônomos, já é outro parâmetro, né? Então, esse livro também é fantástico, então são as duas referências. Dentro do curso, eu sugeri também O Homem Mais Rico da Babilônia, não vai aparecer aí no slide, né? Mas é outra dica também, né? Seriam 3 livros aí para quem quer uma dica de estruturar, né? Então eu vou encerrar aqui o compartilhamento e voltar aqui para a sala para a gente conversar, né? Ouvir as dúvidas aí, as considerações e fazer mais contribuições para vocês aí. Eu acho que eu já estou na tela aí, e aí fico, a partir de agora, eu estou à disposição aí do professor Luiz Antônio aí e de todos os presentes na sala aí. Temos aí quase 30 pessoas aqui, pelo que eu estou contando. Alex, eu coloquei aqui no chat Dinheiro e Felicidade Oficial, é esse, né? Instagram. Isso, Instagram Dinheiro e Felicidade Oficial. Tá joia. Bom, como eu sempre faço, o Alex, eu vou dar prioridade para eles, né, para fazer as perguntas, e aí, caso não surjam perguntas por um motivo ou por outro, aí eu tenho aqui algumas coisas para tentar dialogar, tá bom? Vamos ver aí se vão pintar algumas perguntas. Tá, eu separei aqui também, eu quero uns 5 minutinhos aqui para considerações finais. Também tá digitado aqui, mas eu vou me reservar aqui um fechamento aqui, uns 5 a 10 minutinhos. Então tem mais ou menos aí meia hora para perguntas, 25 minutos de perguntas e o meu fechamento aqui. Sou Beleza. todo ouvidos agora. Alguém da turma quer fazer algum questionamento? Bom, pode ser também, Alex, que eu comece e a gente vai Mas despertando. o pessoal se anima. Oi? Não, você começa aí, o pessoal se anima aí, perde a timidez. Tá. Essa metodologia que você expôs, ela foi uma metodologia que você cunhou ou você adaptou de alguém? Então, Luiz, né, eu sou apaixonado pelos adágios, né? Então, na vida nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu apresentei a bibliografia, tem um outro livro muito interessante, pouco conhecido, né? Acho que é Aprenda a Ser Próspero com Qualquer Rendimento, né? Então, como eu falei, eu parti lá dos Segredos da Mente Milionária lá em 2008. A, a questão para mim era, como eu compartilhei, eu estava sofrendo já desde sempre com endividamento recorrente e não era matemática, né? Então eu fui buscar, né, todas essas referências. Então hoje, né, eu tenho aqui uma biblioteca com mais de 100 livros, né? Então cursos, seminários, a gente participou de vários eventos juntos, né? Eventos da CVM, né? Então, tem muita influência, tem muita coisa minha, né? Essa escolha dos temas é completamente minha, né? A ideia de falar sobre gratidão que gera contentamento antes de dinheiro, né? Então, muitas pessoas, né, acham que o dinheiro é um grande
no dinheiro reside o mal, né? Eu falei, o dinheiro ele é completamente neutro, né? Ele faz, né, o que você manda ele fazer, né? Até pode adquirir uma personalidade, né? E mandar em você, né? Então vai muito de como você se relaciona com o dinheiro e essa disposição de revisitar, né? Então a metodologia toda minha, né? A ideia de criar lá um workbook, né? Uma apostila, né? Para inspirar, né? As conversas, né? Então a metodologia, eu diria aí que eu sou organizador, né? E mas não posso deixar de dar os méritos lá ao Thierry Haver, ao Gustavo Cerbasi, né? E eu estou sempre aprendendo, eu sou aprendiz, né? Não, eu estou sempre em curso, né? Né? Desses casos que você já atendeu, você lembra de algum caso mais crítico que você queira comentar alguma característica? Então, o crítico sempre é conversar, né? Então, por isso, né, hoje aqui a gente está falando finanças a dois, mas, né, o título do curso, né, 10 conversas sobre dinheiro no relacionamento, né, é muito difícil. 100% dos casos é de diálogo, né? E começa muitas vezes com esse diálogo interno, né? Ah, nós dialogamos pouco, né, via de regra, né, sobre dinheiro com nós mesmos. Aí fica muito difícil conversar com o outro, né? É a questão do autoconhecimento. Como é que você vai se relacionar bem com o outro quando você se conhece mal, né? Como quando você conhece mal a sua relação com o dinheiro. Então, é como aquela estatística que eu coloquei aí no final, né? 56% dos casais não conversam sobre dinheiro. E quando conversam, brigam, né? Então a conversa é muito difícil, porque as pessoas são diferentes, têm personalidades financeiras diferentes. Eu mencionei aí algumas pessoas. Por exemplo, eu sou um gastador. Então, por que eu era um endividado? Porque eu era governado pelo prazer de gastar, né? Então, até eu me disciplinar, então dependeu muito desse aprendizado. Por quê? Porque a minha esposa não tem essa personalidade financeira, né? Dois gastadores, cara, eles vão quebrar, né? Então tem misturas. Dois gastadores vão quebrar se eles não trabalharem isso, né? Se eles aprenderem a se preparar para usufruir desse prazer que é gastar, né, eles vão ter uma vida maravilhosa, né? Então eles precisam se identificar, se reconhecer, né, e fazer os acordos, os planejamentos, né, de economizar, né? É muito engraçado, né? Minha situação pessoal aqui, né? Viagem de férias, né? Uma vez por ano a gente está de férias, férias em família, né? E, né, eu gasto nas férias. E a minha esposa, pô, não está caro isso? Né? Eu trabalhei, né, para ganhar o dinheiro, trabalhei dobrado na nossa família empresa para fazer essa reserva para as férias. Agora nas férias eu vou gastar, né? Agora nas férias eu vou fazer o que me dá prazer sem me preocupar, porque eu já trabalhei duas vezes. Trabalhei, né, pro meu empregador que me pagou, trabalhei em casa para não gastar na rotina convencional. Nas férias eu vou ser quem eu sou, gastador. Isso aí. Você concorda que a pessoa. Você concorda com a situação que diz que a pessoa enriquece pelos gastos e não pela renda? Sim, sim, porque a pergunta é como se enriquece, né? Então, vamos, vamos deixar gastos e renda, né? A pessoa enriquece quando? Não é pela renda,
Porque riqueza não é o que entrou, é o que ficou, né? Então, a riqueza está entre a renda e os gastos. Então, você tem que. Pode trabalhar. Eu sempre recomendo trabalhar nos dois lados, né? Então, gerar renda, né, é mais difícil, né, do que você fazer uma gestão de gastos, via de regra. Mas também tem um limite, né? Como eu falei, né, lá no orçamento, né, que o grande vilão é o desperdício. Então, chega um ponto que a energia para você gastar menos é tão grande e rouba tanto o teu prazer de viver, aí afeta a questão da felicidade, né, que você precisa trabalhar para gerar mais renda, né? Aí trabalhar do outro lado, né? Pô, como eu posso ganhar mais, gerar uma outra fonte de renda, né? Investir diferente, né? Posso, né, que eu posso estudar para entrar num mercado que ele tem mais risco, mas tem mais risco, tem mais oportunidade também. Então, eu tenho que estar melhor preparado, né? Então, é como eu falo, sempre de habilidade. Então, né, todo mundo pode aprender a dirigir, né? Então, todo mundo pode aprender a investir. E tem vários mercados, a gente tem mercado futuro, mercado de opções, agora está na moda a criptomoeda, né? Então, dirigir é arriscado? Você não vai dirigir porque tem risco de acidente? Não, você, né, vai, né, se preparar para dirigir, né, vai trabalhar a tua direção defensiva, vai incluir no teu orçamento para ser motorista o seguro para o automóvel, né, porque tem um imponderável, às vezes o erro não foi seu, né, alguém bateu em você e o outro não tem seguro, você vai precisar do teu seguro, né, então a riqueza, ela está justamente nesse caminho do meio, entre a renda e os gastos. Então, posso concordar com a tua afirmação dentro dessas minhas considerações. Beleza. É, o modelo de consultoria que você apresentou, pelo menos eu vi como um modelo de consultoria, normalmente quem está passando por ela leva quanto tempo, desde o início até o final? Então, eu gosto muito do número 10, né? Essa era outra Então, pergunta que eu ia fazer, por que 10 passos, né? Por que 10 itens? é, então, cada caso é um caso. Eu gosto muito desse número 10, né? Então, eu diria que uma consultoria para casais, né, começa com uma entrevista inicial para conhecer o casal e para identificar dentro desses 10 temas, né, quais seriam os principais, se seria necessário passar por todos eles, se seria possível eliminar dois ou três, né? Eu gosto de trabalhar quinzenalmente, né? Então, ah, claro, né, se você trabalhar intensivamente toda semana, não, quero trabalhar, eu deixo isso opcional, eu não gosto de espaçar os atendimentos por mais de 15 dias, então, ou semanal ou quinzenal. A partir da terceira semana, eu já considero que vai haver perda de foco e vai gerar uma necessidade de retrabalho e vai ficar mais longo também. Então, é só colocar aí que se forem 10 temas semanais, 10 semanas, dá 2 meses e meio. Isso. Quinzenal vai chegar aí perto dos 4 meses, né? Então, é um intervalo aí de consultoria, de suporte, para fazer um trabalho completo, né? Eventualmente, eu trabalho clínicas pontuais também. Às vezes a pessoa não quer ficar num projeto longo, né? Então, né, quer trabalhar um tema específico, né? Então, a gente trabalha, né, um tema específico, uma, duas ou três sessões, né? Então, tudo é muito customizado, como eu falei.
né? Cada pessoa tem a sua história, né? Pode trazer aí traumas lá da infância, né? Então, ela casa e mistura, então, né, né, eu gosto muito, né? Poucas pessoas, né, gostam de trabalhar. Já falei, gosto de adagem, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, eu sempre peço aí para os casais, olha, não tragam aqui para a sessão do casal comigo algo que vocês não conversaram antes, não surpreendam o outro na minha frente, que eu não quero separar a briga, né? Então, mas de 2 meses e meio, um trabalho estruturado, 2 meses e meio a 4 meses, podendo se alongar um pouco mais, e sempre um trabalho, eu sempre recomendo um trabalho de manutenção, né? Muitas vezes a pessoa não faz a manutenção. O que que eu digo manutenção? A pessoa fez um trabalho desses e pelo menos a cada 6 meses ou uma vez por ano voltar para fazer um cheque, para fazer um aprofundamento. Eu acho isso muito, muito válido aí, né, nesse trabalho que é uma mentoria, né? Ok. Alguém com alguma pergunta ou eu sigo aqui? Então vamos seguir. Acredito que você lembre de um dos eventos da CVM, a minha guru máxima, Ana Maria Luzardi, você fez uma foto minha com ela, né? Isso. Eu acredito que eles não saibam quem é essa pessoa de quem eu estou falando. E aí vem a minha pergunta para você. Por exemplo, eu gosto muito dela porque ela é acadêmica, ela fala como uma acadêmica, ela é mundialmente famosa, né? Praticamente todos os artigos relevantes nessa área têm a contribuição dela. Então, assim, ela se torna um guru para mim, uma guru. E aí, no caso, você deixou claro aí essa ligação sua com o Eker, da Mente Milionária, e também com o Serbase. Mas seriam os seus principais gurus, esses dois, ou tem algum outro que você tem, assim, como eu usei esse exemplo da Ana Maria porque, coincidentemente, a gente estava no mesmo evento e você pediu para fazer aquela foto que eu tenho com ela. Então, assim, você sabe bem da minha admiração por ela. Tem alguém assim que seja comparada a Ana Maria para mim e para você? Então, eu acrescentaria aí o Robert Kiyosaki, né, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o mais famoso, mas ele tem aí uma coleção completa, abrangente, né, até com outros autores que se associaram a ele, né? Então, T. Harv Eker, né, Robert Kiyosaki e o Gustavo Cerbasi foi muito interessante, né, porque ele é brasileiro, né? Então, a nossa realidade tupiniquim, por exemplo, Robert Kiyosaki, ele tem conceitos ótimos, mas aplicados lá no cenário americano. Então, o Gustavo Cerbasi, até por ser o mais antigo, né, ele faz ótimas traduções, né, não traduções de obras de outros, né, ele é muito autoral, né, mas ele faz ótimas adaptações da nossa realidade nacional, ele sempre se atualiza muito, né? Então, eu recomendo. O T. Harv Eker, ele é autor, ele tem outros livros, né? Nada tão, tão famoso como Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro que nasceu num seminário, né? Então, geralmente as pessoas escrevem um livro e depois criam um curso, um seminário, né? Vão da teoria à prática. Nesse livro é muito interessante, porque ele é da prática à teoria, né? É um seminário transcrito, né? E eu tive a oportunidade de fazer, né? O Harvard, ele vem uma vez só, cada vez que o seminário é lançado no país, né? Então, foi novembro de 2015, era o mês do meu aniversário, na época do meu aniversário. Então, foi um grande presente de aniversário que eu me dei fazer, né, o seminário de lançamento no Brasil com o T. Harv Eker. E ele sempre apresenta o trainer
local aqui para a nossa região é o Doug Nelson, que para mim é um trainer ainda melhor do que o Thierry Wecker, né? Então, é um grande talento, né? Tem uma história aí muito interessante de quase mortos, né? Então, são três referências. Eu gosto muito de revisitar. Como falei, até minha resistência a aceitar o teu convite, né, um momento muito difícil aqui, adaptação à vida nova. Estou sofrendo muito porque eu gosto de criar meus conteúdos. Então, eu estudo, né, faço a digestão dos conteúdos e faço também a minha adaptação, né, para algo que eu acho que vai ser interessante, que vai ser útil. Como não é minha atividade principal, a minha atividade secundária, acaba sempre sofrendo muito, né, mas eu sou apaixonado por esses autores e os recomendo, né? Ok. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser que ela não esteja muito enquadrada. Assim, na minha visão está, né? Mas talvez a profundidade com que eu vejo, talvez não esteja, assim, pelo seu olhar. E aí, se você não quiser ou se não tiver como enquadrar, não tem problema. Mas, por exemplo, eu tenho muitas curiosidades na minha vida, né? Como qualquer pessoa. E certa vez eu vi num livro fazendo referência a uma população da China, e aí eu não sei, assim, eu não saberia precisar exatamente como foi essa pesquisa, mas, por exemplo, assim, dados da pesquisa, tá? Eu só achei interessante, aí eu uso essa informação. O autor citou que, por exemplo, as mulheres chinesas, elas têm mais atração sexual por homens que tenham ou maior renda ou maior riqueza. Então, esse ponto do livro, ele tratava sobre isso, sobre, eventualmente, como a mulher no relacionamento, e aí, como é um livro antigo, provavelmente ele abordava esse relacionamento mais lá de trás, né, entre só homens e mulheres. Eu não lembro de ter feito alguma outra abordagem além dessa, mas, e aí especificamente sobre isso, que as mulheres teriam esse tipo de atração maior, quer dizer, dentro de um determinado grupo, o homem que demonstrasse maior renda ou que demonstrasse maior riqueza teria um certo grau de atratividade aos olhos das mulheres em geral. E alguma pesquisa também avançou no sentido de que as mulheres responderam pesquisas do tipo, marque de 0 a 5 o que você acha, e as mulheres cujos maridos tinham maior renda e ou maior riqueza tinham mais prazer sexual na cama, tinham mais desejo sexual, etc. Para você, isso é uma besteira muito grande ou talvez seja algo assim interessante para se estudar? De maneira nenhuma, Luiz. Você sabe que eu sou seu grande fã, né? Então, seu convite, recusar o seu primeiro convite foi uma dor quase insuportável. Eu não suportaria recusar o segundo, né? Você sabe aí que eu estou aí com três, quatro convites aí, né, congelados, né? Por quê? Tem a ver com isso, né? Esse nível de aprofundamento, né? Então, os grandes estudiosos das finanças, né, eles vão chegar no nível de antropologia, né? A gente tem a colega Sim. Viviane lá do nosso grupo, o professor Céu Macedo também, né, fez pós-doc na Bélgica, se eu não me engano, né, em antropologia. Por quê? Porque o dinheiro ele é pessoal, emocional, né, é coletivo, é social, é cultural. Então, é, 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 e como eu falei, tem muitos laços, vínculos emocionais, então é muito fácil, se você entende, né, a sociedade chinesa, né, eu não sou conhecedor da sociedade, né, mas ah, é, né, eu vejo essa tua narrativa como um vínculo de prazer sexual com proteção, né? Ah, sim, sim, eu também vejo através disso. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Uma sociedade
né, super populosa, né, com toda uma trajetória do campo para a urbanização, né, a maioria da população, né, eu costumo dizer que o chinês médio, me perdoem aí, né, se incomodar alguém, mas e eu tô sempre revendo meus conceitos, eu já fui questionado nisso, mas o chinês médio, né, se você pegar na segunda economia do mundo, mas dividir por aquela população imensa, o chinês médio ele é um escravo, né? Ele trabalha para comer, né? Então é muito fácil entender, né, como eu falei, né, os traumas que vêm da infância, adolescência. Então, uma mulher que vê um homem que possa supri-la, né, né, ela vai, e se ela tiver a oportunidade de conquistar, né, com certeza isso vai se traduzir, né, em prazer sexual, porque está ligado às emoções, tá num nível muito subconsciente, né, então faz muito sentido por conta dos aspectos antropológicos aí, né, das finanças, né? Então, o dinheiro ele é muito pouco matemática, né? Como engenheiro, eu demorei 35 anos de idade, né? E, né, mais de 10 anos de formado, né? A matemática é o que menos me ajuda a fazer gestão financeira, né? A gestão emocional, né, e influencia pessoas endividadas, né, tem menos desejo sexual. Aí, de novo, voltando para o relacionamento sofre com as finanças, sofre com a falta desse encontro íntimo, né? E aí o casamento acaba, né, a relação acaba. Luiz, eu vou pedir aqueles 10 minutos finais do seu tempo, mas enquanto eu vou fazer aqui o meu fechamento, né, algumas pessoas saíram sem julgamento, tem outros compromissos, já se deram por satisfeitas, né, mas eu estou vendo aqui que tem mais ou menos 20 pessoas em sala. Eu vou pedir para você anotando quem vai ficar até o final aí, né, e depois eu vou dizer por que eu vou pedir isso. Então, quero ver quem vai ter coragem de sair nesses 10 minutos finais agora aí, que você vai anotar só quem vai ficar até o final, né? Quem sair, você pode riscar aí, né? Mas, gente, para vocês que estão aí, espero que me ouvindo com atenção, a facilidade ou essa dificuldade de falar sobre o dinheiro também é uma medida da saúde do seu relacionamento. Então, dinheiro é um assunto muito mais íntimo até do que sexo. Então, é mais comum pessoas que têm um primeiro encontro e sentem uma afinidade, uma atração, né? É mais fácil elas irem para a cama no primeiro encontro do que expor suas finanças um para o outro no primeiro encontro. Então é mais fácil você fazer sexo com uma pessoa do que falar sobre o seu dinheiro com uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Então isso é posto à prova ao longo do tempo, né? Quanto mais confiança você tem no relacionamento, mais o casal vai ter o dinheiro em comum. Então, eu, por exemplo, hoje eu tenho amigos próximos, né, que a, a pandemia tem sido cruel nisso, né? Uma das partes do casal perdeu o emprego, ou está há muito tempo fora do mercado, né? Eu tenho duas famílias, pelo menos, que quem está hoje arcando, sendo responsável por toda a renda é a mulher, né? Não é o homem, né? Então, né, numa situação dessa, de que uma das partes está fora, não está conseguindo gerar renda, né, é muito importante essa confiança, aquela gratidão que é a primeira a conversa, né? Então, né, a falta de confiança traz separação do dinheiro, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro, né? Então, principalmente numa situação dessa que o desnível de renda está muito grande, precisa casar o dinheiro, né? Digamos que a esposa ganhe 8 mil e o marido 2 mil, casa o dinheiro. Então, nós estamos ganhando 10 mil, né? Pague uma mesada, né? Então, a, dê uma mesada generosa para quem ganha menos, para que a pessoa se sinta valorizada. Digamos que vocês vão separar, né, de 10 mil, R$ 1.000 de mesada, 500 para cada um, né?
Então, olha, a pessoa que ganha 2.000, ela entender que R$ 500 é a mesada dela, um quarto da renda dela, é o que o outro está lhe oferecendo para gastar, ou com a camisa do Flamengo, ou no salão de cabeleireiro, né? Isso dá uma qualidade tremenda ao relacionamento, né? O lado oposto, né? Não, você só ganha 2.000, eu ganho 8.000, eu tenho mais direito. Essa separação do dinheiro gera um ciclo vicioso, destrutivo, né? Porque o dinheiro expressa não só valor, mas confiança, apreço, amor, né? Então, case o dinheiro, né? Então, eu tenho brigas em casa, tenho sim, né? Mas uma coisa que dá muita estabilidade é que eu e minha esposa, a gente tem a renda, a geração de renda muito equivalente, né? Então, aqui é tudo 50-50. Então, a gente briga muito menos por causa do dinheiro, porque, né, foi até um desafio autoimposto lá no início do relacionamento, né? Minha esposa já era uma profissional, né, com espaço profissional conquistado, eu era recém-formado. Então, eu fiz questão, né, de buscar, né, mirar, e tive muita ajuda dela. Isso é uma outra história, é para um outro dia. Essa história é longa, não cabe nos 5 minutos aqui que me restam, mas eu sabia, antes de casar, desde o início do namoro, que era importante, né, para os desafios que eu ia ter no relacionamento, eu ter uma renda. Então, hoje eu tenho uma geração de renda estável, equivalente à dela. Então, a gente briga muito menos, né? As nossas brigas é porque eu quero fazer mais, não porque está faltando, né? E porque eu resolvi aquele meu desafio pessoal de domar o gastador que mora dentro de mim, né? Então, casais inteligentes enriquecem, né? Aí, parafraseando o livro do Cerbasi, né? Então, tem a ver com uma das perguntas que o Luiz fez, em que inteligência financeira não é acumular conhecimento, né? Não é ganhar mais, é a capacidade de fazer boas escolhas e reter essa riqueza dentro da família, né? Então, duas pessoas trabalhando e fazendo boas escolhas juntas, né, tem muito mais força e capacidade de prosperar. Por isso que dois é melhor do que um. Os filhos de casais inteligentes serão ensinados a fazer boas escolhas financeiras, né? Então, essa prosperidade ela se perpetua para as próximas gerações, né? Ah, embora haja essa correlação entre dinheiro e valor, né, há muitas coisas de valor que não têm preço. A família, né, os filhos, o relacionamento. Então, vocês precisam saber, né, o que é inegociável, né, para você manter o valor dentro do relacionamento, dentro da família. Então, uma vez eu fiz uma troca de carro que não foi um bom negócio, mas era um momento do casamento, né? Foi um momento que minha esposa ela saiu para passar uma semana fora num congresso, né? Então ela me avisou isso com 2, 3 semanas de antecedência. Então eu tinha um mês para trocar de carro e eu precisava fechar um negócio na semana que ela estava ausente, porque eu ia levar ela ao aeroporto com um carro, ia buscá-la no aeroporto com outro carro. Então, aquele carro, né, diferente do último que eu comprei à vista, ele foi financiado e foi um financiamento menos negociado. Então, não foi um bom negócio financeiro, foi um ótimo negócio para o casamento. Eu diria que salvou o casamento. Então, eu gastei mais caro, eu não fiz um bom negócio, mas eu paguei o preço de não perder o meu casamento. O divórcio é um prejuízo tremendo, né? Então, o dinheiro ele é muito importante para resolver as questões que o dinheiro resolve, né? Mas ele não resolve todas, ele resolve muitas, algumas você precisa resolver com outro tipo de inteligência, né? Ah, gente, a infidelidade, eu falei, quero dar muita ênfase nessa questão de confiança, do dinheiro, que a infidelidade financeira pode causar tanta mágoa ou até mais do que a infidelidade sexual. Então, levem a sério
casar, você quer casar, quer juntar, quer ter uma experiência a dois, leve a sério essa questão de casar o dinheiro, né, porque, né, eu não tenho essas estatísticas, mas arrisco dizer que a infidelidade financeira, né, ela acaba com mais casamentos, né, até porque as tentações, né, as pessoas elas são mais fiéis sexualmente do que financeiramente. Isso eu não estou errando, né? Então, é importante vocês terem aí bons acordos financeiros conjuntos para não se magoarem por causa de dinheiro, né? Em assuntos de dinheiro, quando vocês estiverem negociando, considere que tem sempre três vozes, né? A de um, a do outro e a dos números, né? Então, o voto de Minerva é a dos números, né? As contas precisam fechar, né? Então, né, levem os desejos, mas levem saldos bancários, as dívidas, a capacidade de financiamento do casal, né, porque os boletos das contas são papéis tanto ou mais importantes no compromisso do casal do que uma certidão de casamento ou de união estável, né? E para finalizar aqui, casamento é um investimento, né? Demanda não só dinheiro, mas tempo e inteligência. Então, eu vou deixar algumas anotações com o professor Luiz para compartilhar com vocês. Eu achei dois artigos do jornal Metrópolis aqui de Brasília que fala que é interessante, aumentou tanto, né, a procura por certidões de união estável, né, provavelmente de namorados durante a pandemia, né, namorados que durante a pandemia deram aquele passo, vamos morar juntos, né? Aumentou o número de divórcios também por causa do conflito. Então é interessante, né? Então aumentou tanto a procura por uma certidão de união estável, que é mais fácil de obter do que uma certidão de casamento, né? Mas aumentou o número de divórcios também porque os conflitos aumentaram. Então, Luiz, depois eu quero que você me passe a lista aí das pessoas que ficaram aqui até o minuto final. E com essas pessoas você pode compartilhar meu contato, né? Se por alguma timidez, qualquer motivo, deixaram de perguntar, elas podem me procurar e vão se identificar. Eu sou aluno do professor Luiz, eu estava lá na sua aula, fiquei até o final. Pode checar que meu nome está aí na lista, eu quero te fazer uma pergunta e aí eu vou, né, vou abrir aqui meu tempo, que está super escasso, para as pessoas que estão realmente interessadas em ter mais dinheiro e felicidade. Muito obrigado, pessoal. Alex, eu vou só. É porque eu não sei fazer uma rotina aqui de gravar o nome das pessoas que tem, porque a tela ela mostra algumas pessoas iniciais e algumas outras não estão aparecendo. Então, eu vou pedir só para quem puder registrar o nome aí na lista do chat, porque isso aí gera um documento e pode ser objetivo para que eu possa saber quem está aqui. Eu vi que uma pessoa saiu, mas depois vi também que essa pessoa estava presente. Então, Tá não. bom. Aí você me passa uma relação aí das pessoas que talvez possam me procurar aí, eu vou alocar um tempo aqui. O pessoal diz que se você quer conseguir alguma coisa, procure alguém que está ocupado, né? Porque os desocupados não estão ajudando nem eles mesmos. Isso. Bom, Alex, eu queria deixar registrado, eu fiz, como você disse, esse treinamento, eu nem lembro do ano, acho que foi 16 que você falou, né? Alguma coisa assim. Provavelmente 2016. E duas coisas me marcaram bastante que você falou. Uma delas você falou aqui, a outra eu não lembro se você falou, mas assim, indiretamente em alguns exemplos você falou. A primeira delas, que foi justamente, talvez tenha sido assim, o impacto de abertura do curso, essa parte da gratidão, né? Então, eu lembro que a discussão foi bem interessante lá na sala de aula, e isso me marcou muito, porque na minha vida eu me considero uma pessoa muito auxiliada, né? Desde muito tempo. Então, o exercício da gratidão, para mim, tem sido uma coisa assim, eu diria que obrigatória, mas eu não gosto muito de colocar uma palavra tão pesada, né? É um sentimento muito bacana, assim, da gente agradecer e tudo. E essa gratidão mútua,
né, que eu achei até interessante quando você falou de marcar horário para se falar, né? Chega a ser uma coisa meio complexa, mas, por exemplo, para mim aqui, que estou com uma rotina de um filho de 1 ano e 3 meses, seria algo útil, porque, assim, é difícil, né? Porque a mãe está praticamente sempre muito ocupada ou descansando, porque teve muita energia despendida. E a outra é que sozinhos nós vamos mais rápido, mas acompanhados a gente vai mais longe, né? E de vez em quando eu ouço essa frase em alguma apresentação e eu lembro bastante do que você foi, acho que foi com você que eu ouvi pela primeira vez. E eu acho que isso daí sintetiza bem o que você falou. Todos nós temos problemas, né, em casa. A gente até fora da aula aqui a gente já conversou sobre isso. Mas saber resolver isso, perpassando aí pelas questões financeiras, talvez seja uma boa chance de acertar os passos aí do casamento. Ou da união estável, né? No meu caso, foi união estável também. É mais fácil, como você falou. Alex, eu quero, em nome da universidade, agradecer. Eu já deixei registrado aqui, eu ia falar no início, acabei esquecendo. Você se graduou na UFRJ, todos nós aqui temos uma relação muito forte com a UFRJ, então, sabendo que você é cria da casa, isso eu acho que é importante ser citado. Para mim, pelo menos, é bem importante. Então, em nome da própria universidade, eu te agradeço muito. O professor Simval mandou um zap aqui para mim. Ele sentiu dores de coluna, ele sente dores de coluna muito fortes, então ele não pode participar. Mandou um abraço para você. E, em nome da turma, também te agradeço muito. Tá? Muito, muito grato aí pela sua presença aqui com a gente. Eu vi aí que eles registraram a presença, depois eu te encaminho a relação, e muito grato mesmo aí pela sua participação, tá bom? Tá bom, boa sorte lá na cirurgia. Manda notícias, por favor. Vou mandar sim. Eu estou previsto sair daqui agora de casa, vou internar até umas 9 horas, mais ou menos, e passar a noite fazendo exame, porque é de emergência, então amanhã eu entro na faca. Pessoal, um abraço, Alex. Muito grato mesmo, tá? Uma boa noite para você aí em Brasília. Tem uma pessoa pedindo para falar um minutinho aí. Eu posso Opa! ficar na sala aí, se você precisar sair, eu posso ficar na sala, se der. Tá Eu beleza, tenho não, mais mas tempo. para mim tá com tempo. Quem falou pode falar aí, não tem problema. Não, professor, eu queria falar mais com você de avaliação mesmo, não é nada do. Não quer falar comigo? Corta o nome dela da lista. Não, achei muito bom. Inclusive, é um tema muito recorrente aqui em casa, essa parte de finanças e relação com dinheiro. Então, assim, foi muito agregadora essa conversa. Obrigada. Você tem um relacionamento a dois? Não, é eu e meus pais mesmo. Tá, joia. Estou à tua disposição, então. Muito obrigada. Mas eu queria tirar a mesma dúvida com o professor. Porque provavelmente, Alex, essa já é a última aula do semestre, então eu acredito, eu até esqueci de falar sobre isso. Então, a partir da semana que vem vai ter a minha divulgação de avaliação, então deve ser isso que ela está querendo perguntar. É isso que eu queria saber, se vai ter alguma prova agora nesse período final. Não, sem prova, sem prova. Essa está sendo a última aula. Eu até ia querer ver se eu vinha semana que vem também, mas como eu devo estar em recuperação de cirurgia, eu acho melhor evitar. Aí a gente se fala por e-mail e eu vou juntar toda a informação que eu tenho sobre vocês e vou divulgar uma nota. E aí, quem tiver alguma reclamação, entra em contato comigo. Sempre tem solução sobre isso. Tá bom? É que algumas das atividades que você passou, eu ainda não consegui entregar. Eu queria saber se eu posso enviar todas as que eu tenho atrasado até domingo e você pode considerar alguma coisa delas para. Alex, assim, com todo mundo olhando, eu não vou falar que não, né? Não foi a intenção, era para ser mais um papo no privado ali, mas tá cheio. Problema não, né? Eu não quero te atrasar também para o seu prazer. Quem entra em contato comigo por e-mail, eu sempre autorizo, então tá autorizado sim. Ai, tudo bem. Muito obrigada, professor. Até domingo eu vou te mandar tudo. Vou mandar um e-mail direitinho explicando melhor a situação, porque eu também não quero te atrasar hoje. Boa cirurgia, saúde aí, melhores. Vai dar tudo certo. Eu dou meu voto pela aceitação. Aceita. Se ela vai entregar tudo até domingo, vale a pena. Muito obrigada. Eu vou também entregar tudo até antes de domingo, mas aqui amanhã, por causa do trabalho, fica complicado. E hoje ainda tem aula, tem algumas coisas para fazer. Eu não sei quanto eu vou conseguir fazer hoje, mas correr para até domingo e acabar com tudo. Todas as pendências. Beleza. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso.
Boa noite, então. Então, Alex, você encerrou o semestre junto comigo, Alex. Beleza. Que bom. Tá joia. Vou falar uma coisa que eles não vão entender, mas você vai. Bravo, Zulu. Muito obrigado. Ad sumos. Ad sumos. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, boa noite para todos aí. Valeu, Eric. Galera, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Valeu, Boa noite Alex. a todos. Boa noite, Enzo.